Edmilson Brito Rodrigues é professor, arquiteto e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Foi prefeito por 2 vezes. Governou Belém de 1997 até 2004, quando esteve no Partido dos Trabalhadores. Em 2005, na esteira do Mensalão, rachou com o PT e foi um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Nas eleições de 2010, após uma pausa para atividades acadêmicas, foi o deputado estadual mais votado da história do Pará. Depois, perdeu 2 eleições majoritárias consecutivas à Prefeitura de Belém para o atual prefeito Zenaldo Coutinho, do PSDB, em 2012 e 2016. Esta última ainda contestada na Justiça. Aos 60 anos, é deputado federal, um dos mais influentes do Congresso, segundo o DIAP. Eu quero começar perguntando para você o que te levou para a política partidária. Poxa, eu sou neto do Gumercindo Rodrigues Rodrigues. Foi dirigente do Sindicato dos Ferroviários, militante do Partido Comunista do Brasil, partidão naquela altura, né? Na minha infância, ele era uma referência para mim, referência intelectual, referência de orador, emocionado, brilhante e autodidata, porque não teve escolaridade alta, né? Veio com 9 anos de Ourense, na Galícia espanhola, talvez influenciado pela tradição do anarcossindicalismo na Europa, mas nem se pode falar nessa influência para uma criança de 9 anos, né? Mas a verdade é que ele se incorporou à luta socialista no Brasil, né? E foi preso algumas vezes. Teve atuação no Pará? Teve atuação no Pará, foi um militante importante. Conheci o Levi Raul de Moura na casa do meu avô, por exemplo. E depois vim ser amigo dos filhos dele, trabalhar como professor junto com o Marcos Estevão, seu filho mais novo, né? Já na condição de professor, e passei a visitar a casa do Levi Raul e conhecer o seu brilhantismo, conhecer a sua obra, exatamente por conta dessa relação que ele teve com o meu avô. Me parece, pois ele era mais jovem que o meu avô e era assistido. Então, eu creio que essa é a principal influência. Apesar de que o meu pai, sendo um cara progressista, tinha traumas por conta das prisões do meu avô, né? Em certo momento, tu deves lembrar, Tito, naquele processo em que havia uma tentativa de golpe dentro do golpe, na medida em que o povo ia às ruas, lutava pelas diretas, né? Final de 83, 84, né? Final da ditadura militar, né? Então, me lembro muito bem, porque quando nós íamos às ruas, e aqui aquele grande ato que trouxe Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, né? Na 1º de dezembro, né? E muita gente presa, por sinal, né? Por conta dos dedos duros que estavam ali. Eu nunca esqueço de uma conversa que eu tive com o meu pai. Ele disse: meu filho, te desfaz de tudo que tu tens. E começa a sair na imprensa a possibilidade de um novo golpe. Eu disse: não, pai, o que eu tenho é comprado na livraria Jinx. É vendido em tudo quanto é livraria, é legal. Ele disse: meu filho, tu não sabe do que é você ter a porta arrombada de madrugada, ver o seu pai ser preso, ver tudo ser jogado no chão para procurar um documento que justifique uma prisão, tortura por meses. Então, é claro que isso me influenciou, né? Agora eu te pergunto que naqueles anos 80, na eleição para Constituinte Estadual, você já é eleito. 86, né? Foi em 86, para Constituinte Estadual em 89. Sim. E você se torna um deputado aguerrido. O que mudou no Edmilson, que foi expulso do Palácio do Governo pelo Hélio Gueiros, em 87, que tinha aquelas questões aguerridas do PT, para o Edmilson de 30 anos depois? Muda muito, o que mudou, né? Além da experiência, mudou alguma coisa na ideologia? Muda muito, acho que em todos os aspectos muda, porque vai mudando a forma de ver o mundo, né? A base filosófica vai se aperfeiçoando, né?
você aumenta o seu conhecimento sobre a realidade, não é? Não só porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, mas refletir sobre as teorias, as visões de mundo, as correntes filosóficas, não é? Mas é porque a vida realmente ensina, né? A fazer as lutas, mas também fazer as mediações. Então, bem, quando eu falo aqui em 1979, primeira marcha da educação do Pará, quando eu falo em 80, a primeira greve contra o Alacide Nunes, demissão de professores, diretores de escola, onde houve paralisação, os diretores foram punidos. 83, a fundação da FEPEP, que se transformou em Sintep, eu fui o primeiro presidente do sindicato. Havia uma ebulição em termos de movimentos sociais, um ascenso das lutas, e nós vivíamos ainda uma ditadura militar, mas em claro processo de definhamento. Então, veja só, era um ascenso realmente radical dos movimentos. É como o Ricardo Antunes diz, o movimento sindical, aquele novo sindicalismo, como ele denomina, tinha um caráter corporativo? Tinha. Os metalúrgicos lá no ABC, em Osasco, os professores de Minas, de São Paulo, do Pará, lutavam por melhores salários, por melhores condições de trabalho, redução da jornada, isso é inquestionável. Mas essas greves tinham uma força política muito grande, um caráter político. Que mudou, porque, no fundo, elas eram contra o regime militar. Então, naquela situação, você se apresenta de forma mais radical no sentido do enfrentamento, né? Quer dizer, na medida em que eu ocupei o cargo de deputado, eu passei a ser obrigado a negociar. Veja só, quem era o presidente da Constituinte? Sherman. Quem foi presidente da Assembleia? O Ronaldo Passarinho. Quer dizer, quando eu ia para a tribuna e falava, por exemplo, da reforma da 5692/71, comandada pelo ministro da Educação, Jarbas Passarinho. O que é isso, 5692? Que era uma reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e eu mostrava uma visão crítica sobre isso, eu trazia o Ronaldo para o debate. Então havia uma divergência, um oceano que nos separava ideologicamente, mas havia, ao mesmo tempo, uma necessidade de respeito às ideias, porque eu era deputado tanto quanto ele, mesmo que ele fosse um deputado poderoso, por representar, digamos, uma força que realmente tinha... O PDF da ditadura. Aquela altura da ditadura, e depois da ditadura continuou com muito forte, né? Aqui no Pará. Agora, Edmilson, você chegou a reatar com o Hélio Gueiros depois daquele episódio da mordida no Major Arruda? Pois é. Tu sabes que eu encontrei com um amigo, eu nem vou citar o nome dele, ele é oficial aposentado. E que tal? Está aposentado, estudou comigo no Augusto Meira, no Colégio Augusto Meira, ginásio, né? Estou reformada, vida boa e tal. Aqui no Marizal, né? Aí ele disse, porra, Edmilson, sacanagem fizeram contigo, hein? O que foi, Meira? Aquela história do Arruda. Eu sempre disse que não mordi o dedo do Arruda. Mas tu acreditas que o movimento social era tão radicalizado que talvez hoje um camarada, uma liderança que morda o dedo de um oficial, perca voto. Àquela altura, as pessoas chegavam e diziam, Edmilson, porra, gostei da mordida, entendeu? E isso gerou, rapaz, uma repercussão e uma projeção do meu nome. Como é contraditório, né? Porque você faz lutas, conquista melhores salários, conquista um plano, uma carreira para o magistério, um estatuto do magistério, uma série de conquistas. E as pessoas te valorizam porque, no momento de uma negociação dentro do palácio, o governador manda te retirar e tu diz, não, eu não vou sair, você tem que me respeitar, eu sou uma autoridade. E ele, Arruda, e vem 8 cara muito forte, me põe para fora. Mas reatou com o Hélio, não? Não, depois eu conversei com o Hélio, estive inclusive com ele, com o representante da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, do Arafat, ajudando nessa solidariedade ao povo palestino. Bem? Muito respeitoso, né? Ele é sempre polêmico, né? Sempre polêmico. Encontrei com ele depois, um pouquinho antes já do falecimento dele, num desses processos políticos. Eleitorais? Assim. Não sei se propriamente eleitoral. Eu sempre que encontrei com ele, eu estou esquecendo em qual ambiente e pude conversar. Então não havia um problema pessoal e nenhuma mágoa também, né? E, na verdade, eu entrei ali com a aquiescência da assessora de comunicação. Qual era o tema? Era o seguinte, havia uma negociação, havia uma greve
e ele não negociava com os professores. Aí ele chamou a imprensa para dar uma coletiva. Eu pedi para Conceição Larra entrar. Que era assessora de imprensa do Hélio. Gente boníssima. Ela ficou constrangida de me barrar, eu acho. Então entrei, subi e fiquei ao lado ali dos jornalistas, né? E o Gueiros fazendo o papel de governante, né? Dizendo que tinha concedido reajuste, que pagava um bom salário e tal. Aí eu disse, então permite uma observação, governador? Aí ele foi meio desrespeitoso, aquele jeitão dele, né? Vai falar para os seus não sei o que lá embaixo, entendeu? Que era multidão de professores que estavam lá fora, né? Querendo abrir negociação, né? Aí, quando ele deu uma outra informação, eu disse, Excelência, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Aí eu fui duro com ele, né? Não, o senhor é mentiroso, né? Aí ele chamou o Arruda, Major, o fato conhecido é que realmente, tu acreditas que por muito tempo eu deixei de usar sapato sem cadarço? Por quê? Porque na hora do desespero, eu sendo agarrado por... Eram 6 ou 8 soldados muito fortes, né? O meu sapato caindo, rapaz. E eu nunca esqueço disso, eu fiquei noiado. Por muito tempo só usava sapato com cadarço. Agora não, já ponho um sapato. Espero não ser expulso dos palácios de novo. Agora, Edmilson, naquela época já dava para imaginar na situação que o PT chegou hoje? Não dava. O PT surgiu, Tito, o PT surgiu assim. Por que eu entrei no PT, né? Sendo neto e tendo assim um amor pelo meu avô que me influenciou politicamente, né? O vovô Gumercindo. É porque eu não via nos partidos de esquerda mais tradicional, o Partidão, o Partido Comunista, o PCdoB também, no próprio MR8, eu tinha críticas ao que ocorria no chamado socialismo real, entendeu? Então, esse é um debate que até hoje prevalece, né? Foi socialismo? O papel do Stalin, né? A violência estrutural era realmente necessária? É possível falar em socialismo sem liberdade? Esses debates todos. Então, eu sofria uma... E aí surgia o guru do ABC também, né? Que era o Lula. Surgiu o Lula, mas aí eu era, nesse movimento, um cara mais ligado a organizações clandestinas. Quer ver uma coisa? Eu era entrei no movimento pela emancipação do proletariado, que era um movimento, ainda atuava na clandestinidade, mesmo que já houvesse um grau de liberdade maior, né? Em todo caso, eu participava desse movimento que tinha presença no movimento sindical muito forte. Você falava em APOESP, você falava em Gumercindo Milhomem, presidente. Você falava aqui em APEPA e você se referia a uma Venise Rodrigues, professora da UEPA atualmente, o próprio Mira Barbosa, que eram lideranças ligadas ao MEP, né? Então, o MEP era uma organização com caráter, digamos, de organização partidária, marxista, né? Que atuou por dentro do PT por muito tempo. As várias correntes do PT, As né? várias correntes. E você ficou então, na APS, né? Que era a Ação Popular Socialista. Que saiu exatamente desse processo aí do MEP, que se transformou em que era MCR, do POLOP, que foi para a luta armada, da velha Ação Popular, do próprio PCB, né? O MCR, inclusive, ele foi uma fusão do MEP, de uma organização que atuava em vários estados, mas tinha base principal na Bahia, a DP, a Organização Comunista Democracia Proletária, né? E da Ala Vermelha, que foi um racha do PCdoB, com atuação no Maranhão, Rio de Janeiro, e em vários estados. Ou seja, era um caldeirão isso aí, né? Era organização, então nós atuávamos por dentro do PT, mas éramos oposição à linha lulista, que sempre predominou, que era uma linha, digamos, mais conciliadora, mais reformista, né? De caráter da articulação. Exatamente, mais social-democrata, né? Então nós tínhamos uma visão realmente, nesse sentido, radical, né? Muito comprometida com a transformação, digamos, estrutural da sociedade, a construção de um projeto socialista, um debate sobre estratégia era uma coisa muito forte, né?
Então, sempre estava presente a necessidade de analisar a correlação social das forças, né, a conjuntura, mas, ao mesmo tempo, ter um projeto estratégico e, baseado nesse projeto estratégico, estabelecer os movimentos táticos, né? Estava sempre presente no nosso debate. E, como parte dessa tática e da estratégia, atuar por dentro do PT. Edmilson, aí nós chegamos nos anos 80 e você, como se diz na linguagem do Turf, vem atropelando por fora por causa da briga entre Hélio Gueiros, que tinha como candidato o Ramiro Bentes, e o Jado Barbalho, com a sua então mulher, Elcione. Né? E aí você aproveitou essa briga e veio atropelando na reta final, né? numa areia variante, digamos assim, e chega para disputar o segundo turno e vence a eleição. Qual foram os bastidores daquela eleição, Edmilson? Porque, na verdade, eu fui candidato, estava 2 anos fora da política, né? Porque eu fui deputado estadual de 87 a 95, janeiro de 95, e eu tomei uma decisão de concluir o meu mestrado. Só que em 94 eu fui candidato ao Senado. Para tu veres, por um apelo do Lula. O PT não coligou com ninguém aqui. Em 90 nós tínhamos apoiado o Almir Gabriel. Mas em 94 não tem coligação, foi a decisão. E o Lula disse, se vocês vão me deixar sem palanque, ou Paulo Rocha ou Ganser tem que sair governador. E o Ganser saiu a governador e obteve 17% dos votos válidos. E eu fui candidato ao Senado, junto com o João Bastos, os 2 candidatos, tive uma votação, João Batista Bastos, tive uma votação esplêndida, de quase 300 mil votos. Então voltei a concluir o meu mestrado, né? Já tinha voltado ao NAIA, em 95 mesmo eu defendi a tese, o livro lançado em 96, e eu, candidato, fui eleito, né? Na verdade, então tinha um crescimento do PT, que já vinha se consolidando. Vocês achavam que podiam vencer aquela eleição? Nós achávamos que o nosso planejamento feito em março... Porque era bem mambembe a campanha, eu lembro. Era mambembe, era feito com um PTzinho pequenino, né? Verdade. Mas assim, já no primeiro turno, nós... O segundo turno já melhorou. O segundo turno melhorou, né? Melhorou. Mas assim, nós tínhamos uma visão também de hipótese alguma, aceitar apoio. Teve empresa que nos ofereceu 30 mil, que a rigor era muito pouco diante da necessidade de enfrentar o candidato apoiado pelo Gueiros, né? E assim, que tinha apoio empresarial, mas aí a gente dizia não. Então, realmente, o que nos elegeu, ao mesmo tempo que havia essa divisão entre os 2 grupos, e, portanto, descontentamentos, e isso a gente acabou pegando grande parte dos descontentes com o Gueiros, né? E em alguma medida, derrotados, ligados ao campo aí do Jader, a Elcione, por exemplo, depois de eleito, eu a procurei, ela era deputada federal, né? E ela ajudou, junto com Paulo Rocha e outros deputados, a reunir a bancada para conseguir recursos para o Pará, não é? Mas ela demonstrava, para te falar uma coisa de bastidores, né? Nós temos um assessor meu que está até aqui ainda, que aparecia, acho que foi um dos momentos que mais chocou, aparecia um jogo numa penumbra, a luz em cima da mesa e as cartas de baralho. Então, em determinado momento, aparecia um candidato, a Elcione aparecia, aí virava-se a carta, tinha o Jader atrás. Aí aparecia o Ramiro e atrás o Hélio Gueiros. Apareceu, acho que o Cipriano Sabino, isso no primeiro turno ainda. Aí quando virava, era o Maluf, eu acho, ou Jabas Passarinho, enfim, haviam vários candidatos naquela altura, no primeiro turno, acho que eram 9 candidaturas, sim, se não me falha a memória, né? Era um número grande. E a gente conseguiu, talvez por conta dessa divisão, a polarização entre os 2 grupos mais fortes, né? Quem estava por mas também, quando apareceram ali, realmente era movimento social, assim, porque por trás, acho que era o Lula, né, que aparecia atrás da gente, eu não lembro bem, atrás da carta, acho que... Não sei, porque nós trabalhamos com simbolismo popular. Acho que era uma manifestação popular. A classe média resolveu votar em você. A classe média não topou muito aquela briga e você que não tinha grande parte da classe média, Você não tinha muita inserção. O fato também, eu era tido como um líder popular, tendo visto a minha ligação ao movimento sindical,
Mas a minha eleição para deputado, ela foi muito marcadamente como professor. A minha primeira campanha, inclusive, foi professor Edmilson Rodrigues, professor Edmilson. No segundo turno, né? Apareceu dinheiro naquela campanha? Não. Para pelo menos bancar o marketing. Teve um dinheiro, Tito, é impressionante isso, como o PT realmente foi uma força, né? E eu não posso negar os 25 anos de minha participação e a contribuição que eu dei como deputado e como prefeito ao fortalecimento do PT, que, digamos, construiu o seu caminho. E eu saí, já vão quase 13 anos, não é? Mas não dava para negar força, porque aquela altura, só para ter uma ideia, na campanha de 86, de 96, quando eu fui eleito prefeito, nós pegamos, acho que no mínimo 1 milhão de botões. Não sei se tu lembras, chegava ao Almirante Barroso, tinha um canteiro gramado. No entroncamento, a quantidade de bandeiras enterradas na grama, vermelhas, e as pessoas paravam, classe média parava para comprar. Nós tínhamos a nossa lojinha, o comitê tinha uma lojinha, as pessoas iam. Tinham colegas meus, professores, Edmilson, a contribuição que eu pude dar foi comprar 50 botões, 100 botões. Aí nós pagávamos talvez 40... Quando você percebeu que podia vencer aquela eleição? Eu percebi, primeiro quando as pesquisas começaram a nos reconhecer, que a primeira nos dava menos de 2%, né? Aí teve uma que foi publicada, nos dava 3%, né? Mas daqui a pouco teve um almoço, já no primeiro turno mesmo, a Associação Comercial fazia uns almoços. E mesmo que alguns empresários não gostassem muito de mim, né? Vinham com certo preconceito, esse cara é muito radical, né? Mas me chamaram, porque eu era um candidato em ascensão. Então, ali, alguns comentavam, vai para o segundo turno, né? E aí eu comecei a ouvir aquilo, né? Aí um camarada que tinha uma relação mais, digamos, sociável comigo, né? Disse: Edmilson, tem pesquisa aí indicando que você está com X%, eu não lembro quanto, 12%. Disse: não é possível. Não, é verdade. Você vai para o segundo turno. Então... o senhor caiu demais. Eu disse assim, então tem alguma coisa de verdade nisso, né? E quem caiu realmente foi a Alcione, porque ela chegou a ter 46, né? Me parece. Aí despencou. Aí despencou, né? Então, aí isso foi um sinal, mas eu acho que o sinal das ruas foi o principal sinal, Tito. E como é que você escolhe Ana Júlia? Júlia? A nossa campanha, que a Ana Júlia era a nossa vice. Pois é, como é que você escolhe a Ana Júlia? Porque vocês nunca se bateram muito bem, né? Não, eu sempre me dei bem. Foi trabalhado muito essa ideia, porque no governo há divergências, é claro, né? Mas você sabe que eu fui professor desde muito cedo, então em 78, quando nós iniciamos o curso de arquitetura, a minha candidata a presidente do CALA foi Ana Júlia. Então, eu não participei da chapa, que é o primeiro centro acadêmico livre de arquitetura, primeira diretoria. Então, nós estabelecemos uma relação de amizade forte, né? Depois, ela veio ao PT, né? Porque, sabe que a Ana Júlia foi da dissidência do PCdoB, né? Junto com Humberto Cunha. Então, ela era do PRC. DS é mais recente. DS é quando ela já estava no PT, né? Sim, que é mais recente. No início mesmo, ela era mais ligada ao racha do PCdoB, a dissidência do PCdoB. 82, ligada a Humberto Cunha, lembra? Né? O pai do primeiro filho dela, o marido dela, namorado ainda no tempo que nós militávamos na universidade, o Rômulo, que é médico, mora em Minas Gerais, é um grande intelectual, inclusive, né? Então, até hoje está no PT, ele, né? E a Ana Júlia, naquela altura, era uma liderança estudantil importante na universidade. Estabelecemos laços de amizade, ela foi a vice-prefeita, houve uma tensão importante. Mas aí você viaja e ela acaba com a lei do Eu acho que esse ponto, eu acho que nunca a gente pôde sentar para fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque aquela decisão, da forma como foi feita, é claro, tensionou uma relação, quebrou laços de confiança por um período. Você achava que o Lodema era um imposto importante, que teria que ser mantido? Não, tinha que ser extinto.
E ele estava sendo extinto, só que você não decreta o fim da CODEM, por exemplo, que é a principal fonte de recursos. Então já havia se reduzido em mais ou menos 80%. E isso nos 2 primeiros anos de governo. Eu quero saber se vocês se frequentavam, se vocês eram amigos. Sim, não, com certeza. Eu ia à casa dela aqui na Pinagés, quando estudante de arquitetura, depois já como militante, né? E hoje, fui aluno de inglês, é fui aluno de inglês de um dos seus irmãos, e aliás era uma aula particular, eu ia sempre à casa dela, então estabeleci uma relação realmente de fraternidade e de amizade, com diferenças políticas, porque realmente a nossa origem era diferente. Isso foi mantido? Né? E nunca atuei com ela assim, quando da origem do PT, ela não era do PT. Depois o PRC decidiu entrar no PT. Não sei se tu lembras, Humberto Cunha foi eleito vereador pelo PMDB. Em 82. Em 82. Depois ele foi candidato, ele foi beneficiado pela ampliação de mandato. Aí ele teve 6 anos de mandato, lembra? Lembro. E depois ele foi candidato pelo PT a prefeito de Belém. Então, ele só pôde ser candidato por conta dessa entrada do PRC, que em alguns lugares, por exemplo, no Ceará, eles já estavam dentro do PT. Em outros estados, eles decidiram permanecer no PMDB. Então, Ana Júlia, que foi junto com Raul Meirelles e outros militantes do PRC e atuavam dentro do PMDB, vieram para o PT. Naquele tempo o PMDB era uma frente. São caminhos diferentes, que eu nunca fui do PMDB, nem da ditadura. Nunca fui dos partidos comunistas tradicionais. Eu já vim na clandestinidade de movimentos que atuaram desde a origem no esforço de organização do PT. Vem a eleição para o segundo mandato, onde você vence do senhor Mar Costa, que também está na cadeia, né? Sim. Por suspeita acusação de corrupção em mais de 400 milhões de reais. E você vence aquela eleição por 0,25% dos votos, uma quantidade mínima de votos. Por quê? Aliás, você sofreu muitas acusações, inclusive de compra de pesquisa, uma série de... Não, e ao mesmo tempo diziam que havia manipulação de pesquisa, e a pesquisa realmente do dia anterior à eleição, ou 2 dias antes, nos dava mais de 8 pontos acima do Selmar. Né? No dia foi empate, né? Não chegou a dar 2%, talvez 1,7%, 1,8% de diferença, né? Olha, eu participei de eleição recentemente, em 2016. Não é à toa que o atual prefeito, Zenaldo, tem 2 cassações. E por iniciativa do Ministério Público, uma das cassações. Ou seja, não foi um partido político que o acusou e abriu uma queixa e pedido de investigação contra ele. Então, realmente, há indícios muito claros, já reconhecidos pelo tribunal em primeira instância, de que houve uso indevido de recursos públicos. Vamos chegar lá no Zenaldo. Agora, então, eu acho que eu cito esse fato porque não tenho dúvida que a máquina funcionou de forma muito pesada. Não esqueça que... Não, você era o prefeito. Eu era o prefeito. Sim, mas mas olha, a prefeitura, se tu consideras o Almir Gabriel, antes da minha posse, não sei se tu lembra disso, dezembro de 96, antes da minha posse, houve um quebra-quebra na Assembleia Legislativa. Eu fui acusado de estar envolvido, de ter mandado ali. Não era. Mas eu posso dizer que eu tinha responsabilidade na mobilização social que fez com que as galerias fossem ocupadas por lideranças populares, militantes. Para quê? Para acompanhar uma votação que reduzia o ICMS de Belém. Então, reduziu-se ao longo do meu mandato de 50 e poucos %, que era a cota à parte que Belém recebia de todo o ICMS, reduziu-se para 21%. Foi realmente uma redução brutal de recursos. Então, Belém foi fragilizada financeiramente. Foi um esforço nosso por 8 anos de recuperar a máquina. Agora, é uma máquina, a Prefeitura da Capital? É. Mas quais são os limites?
para o uso. Quando você não tem maioria na Câmara, não tem um único conselheiro indicado por nós. Então, tudo no meu governo era fiscalizado de forma muito profunda. Então, quer dizer, a máquina do Estado... Aí a máquina do Estado que apoiou o Dulcemar, além de que ele era senador, me parece já era senador da República disputando, né? Acho que foi. Sim, era senador da República. E disputou, né? Àquela altura. A máquina do Estado foi jogada realmente. O marqueteiro dos tucanos foi o marqueteiro dele. Você ganhou, passou raspando naquela eleição. Passamos raspando, mas ganhamos. O importante é ganhar. Né? Se em 96 eu enfrentava Jader por um lado com a Elcione, Gueiros por outro lado com o Você acha que o seu adversário, na realidade, além do populismo do Dulcemar, era a máquina do Estado? A máquina do Estado, é. E o Dulcemar tinha uma origem pobre. Não era mentira que ele tinha vindo do interior, da região Bragantina. Não era mentira que ele tinha sido feirante, taxista. Não era mentira que ele morasse no Guamá, na Silva Castro. A mãe dele faleceu não faz muito tempo, acho que faz 2, 3 anos. Morava lá na Silva Castro. Até na campanha eu disse aqui, ó, rua asfaltada por nós. O Guamá viveu na lama por séculos. E nós fizemos drenagem, pavimentamos várias ruas, inclusive onde moravam pessoas com mandatos, vários vereadores do Guamá, ex-vereadores e ex-deputados como o Dulcemar, e não conseguiam fazer, apesar de terem apoiado o Gueiros, terem apoiado o Rezende, terem apoiado todos os prefeitos que passaram. Ou seja, desses políticos aí, o único que você não reatou foi com o Almir Gabriel. Ou não, o Almir Gabriel não tive uma atenção por conta... O Almir Gabriel, ele era uma característica pessoal dele. Ele realmente não tinha capacidade para dialogar com quem divergia dele. O próprio Jatene foi vítima disto. Na medida em que ele achou que o Jatene não havia se envolvido para elegê-lo na disputa com a Ana Júlia, ele passou a ter ódio do Jatene. E ele passou a ter ódio de mim porque eu representava um projeto político, um partido político àquela altura. Não que eu tivesse culpa pessoal. Eu não posso ser responsabilizado nem pela ação coletiva do partido, justa, nem pela ação do governo. Eu me refiro ao caso de Eldorado dos Carajás. Eu estava no ano de campanha, 96, 17 de abril, houve o massacre de Eldorado dos Carajás. Qual foi a reação dos movimentos sociais todos? Denunciar para o mundo todo o massacre. Qual foi a postura do PT? Que era ligado a movimentos de bairros, tinham lideranças aos montes, militantes aos montes, grandes sindicatos. O que faria um partido com essa relação com os movimentos sociais? Denunciar. Foi o que fez. Saíram vídeos mostrando o massacre. E aí o nome do Almir, como governador, passa a ser alvo da crítica. Ele vinculou muito isso a mim. Porque até então, eu tinha uma relação muito fraterna. Como eu te falei, em 1990, eu estava nos palanques com o Almir Gabriel. Quando eu me referi ao Almir como senador, eu falava dele como relator do orçamento. Eu falava dele na Constituinte, por exemplo. Os nossos lideranças nacionais da área da saúde e da previdência diziam, pô, um grande senador. É o camarada que teve papel fundamental para o fortalecimento da previdência pública, para o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, para a criação de um sistema de seguridade social que inclui assistência à saúde e previdência. Tudo isso que querem destruir agora. O Almir era referência nesse campo e eu reconhecia publicamente. Tive facilidade de fazer campanha para ele em 1990, quando eu fui candidato a deputado e fui reeleito, meu segundo mandato. Fui, aliás, o mais votado do PT e um dos mais votados do Estado. E essa briga com o então Mas secretário de Cultura, depois da... Eu acho que foi junto. Ele dependia do cargo e ele é um camarada também que tinha uma relação muito fraterna comigo, né? Em vários momentos nós nos encontrávamos. O primeiro encontro de cidades
portuárias, aliás, um encontro internacional de cidades portuárias, mas envolvendo as cidades portuárias brasileiras. Estiveram aqui Itajaí, Santos, Belém passou a se assumir cidade ribeirinha e cidade portuária e constituir um movimento que extrapolou o território. Um dos principais palestrantes foi Paulo Chaves, para apresentar, sabe o que? O projeto da Estação das Docas. E aí por que houve a briga? Hein? Porque eu creio que nesse processo aí de tensão, com redução de recursos, eu não tinha como aplaudir. E tem um processo judicial entre vocês dois, né? Teve, nós entramos na justiça, a primeira assim, eu entrei como prefeito, a prefeitura entrou na justiça contra a retirada de recursos. Tanto era justa a nossa causa, que a justiça depois permitiu um acordo em que, lembra que a Ana Júlia, para ter o apoio do Dulcemar, acabou antecipando recursos que o Dulcemar usou em véspera de eleição para asfaltar ruas. Isso ajudou muito na reeleição dele. E isso foi criticado. Mas, na verdade, a Ana Júlia só pôde fazer isso por quê? Porque na justiça havia uma clara consciência de que Belém não podia ter perdido tantos milhões do repasse de ICMS imposto pelo Almir Gabriel. Eu não podia aplaudir isso. Por quê? Porque cada recurso, cada centavo que deixava de entrar nos cofres municipais, eram menos obras de asfaltamento, de drenagem, era mais desespero para a população, era menos investimento em saúde e educação. Agora, houve processo, no caso, contra o Almir? Houve. Contra o Paulo Chaves? Houve também, por ofensas que eu senti ofendido moralmente em entrevistas que ele deu na cultura. Então, como todo cidadão, você defende a sua dignidade através dos órgãos de justiça, né? Mas não tem nada pessoal nem contra o Almir. Fui até no velório dele. Posso dizer que sou admirador da obra do filho dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem, né? Acho que o Almirzinho é um dos grandes gênios da nossa música. Mantive sempre uma relação de respeito. As bienais de música, que infelizmente deixaram de acontecer, porque cultura não é vista com bons olhos, porque cultura acaba tendo uma vinculação com a ideia de mudanças, de sabedoria, de rebeldia, de força identitária, e os governos conservadores têm um verdadeiro pavor de um povo que tem consciência, que se ama. Então acabaram com a Bienal de Música. Então você pega Nilson Chaves, Lucínia Bastos, o Almirzinho Gabriel, pessoas que até tinham alguma presença junto aos governos tucanos, mas nunca deixei misturar essas coisas. E a minha relação pessoal mesmo com o Almir, ainda em vida, né? Por mais que havia uma tensão, não sei se sabe, se dos bastidores, assim, o pessoal do cerimonial, tinha um menino que estudou comigo no Colégio Augusto Meira, que atuava no cerimonial. Os cerimoniais da prefeitura e do governo do estado sempre se relacionavam. Então, assim, tinha um evento em que o Almir Gabriel estava presente, ele garantiu presença, então o pessoal ligava, não, sabe o que é? No meio da vida, a hora que o prefeito vai chegar, para a gente organizar, porque o Almir dizia que se ele tivesse, eu não sei se é verdade, mas segundo algumas pessoas, se ele tivesse que apertar minha mão, se por acaso eu chegasse na hora e houvesse esse constrangimento para ele, né, haveria retaliação junto ao grupo de trabalho. Edmilson, aí depois, na sua sessão, a escolhida é a Ana Júlia, que perde para o Dulcemar, que vinha em ascensão, né? Mas 2 anos depois, ela chega ao governo do estado numa estratégia que foi montada pelo Jader Barbalho. Como você se situou naquele governo? Olha, eu tinha, segundo um órgão, 78%, segundo outro, 82% de aprovação no meu governo em 2004, naquele período eleitoral, né? Então, acho que a Ana Júlia, que teve uma votação esplêndida no segundo turno, mas perdeu a eleição para o Dulcemar, acho que houve um problema de estratégia ali, problema de marketing e estratégia. No primeiro turno, principalmente, acho que faltou aderir mais às vitórias que o nosso governo apresentava. Eu acho que ao se deslocar um pouco, deixou de
entrar na onda, digamos, deixou de assumir a positividade de um governo que era bem avaliado, né? Em eleição, um ganha, e o Dulcemar venceu, né? Contraditoriamente, depois virou aliado da Ana Júlia, né? E a Ana Júlia, eleita governadora, né? Fez um trabalho, acho que tem muitas obras que ela cataloga que são importantes realmente, né? Mas eu acho que houve uma derrota em termos assim, da unidade de governo, sabe? Eu acho que quem governa enfrenta essa dificuldade de entre diferentes, construir um espírito de corpo. O cara pode ser de agrupamento A, B ou C, dentro de um partido ou de partidos diferentes, mas todos têm que participar de um planejamento e todos têm que dizer, o governo é nosso. Eu acho que foi muito fragmentado o governo da Ana Júlia e acabou essa divisão se expressando numa derrota. O jornalista Luciano Pinto, foi o pior governo que já passou pelo Pará. Você concorda com isso, não? Não, não creio que foi. Eu acho que foi um governo que perdeu para a comunicação e perdeu para a unidade partidária, entendeu? É claro que houve O aparelhamento, por exemplo, dos cargos no Estado, aí, você acha que foi um erro grave? Mas todos os governos fizeram isso. No Estado não há... Agora você tem a filha do Jatene é secretária. O candidato dele possivelmente o genro que adotou até o sobrenome dele, né? Na relação com a prefeitura, ex-esposa, cunhados, enfim, é muita gente da família participando. Vários partidos estão na base do governo, numa relação realmente do é dando que se recebe. Mas há uma certa proteção da mídia também. Eu acho que em relação à Ana Júlia houve muitos erros, houve aparelhamento, houve uma certa truculência de quem, por ter o poder, tinha a obrigação de ser mais generoso. Eu acho que essa tensão, eu estava no meu doutorado, mas eu vinha sempre a Belém. Estava em São Paulo, mas sempre vinha a Belém. Pelo menos 2 vezes por ano, fiz palestras aqui. Era a possibilidade de ver a minha mãe, de ver a minha família, ver os amigos e vir a Belém. Então, eu escutava, digamos, coisas ruins de companheiros do PT que se sentiam escanteados. Mas eu escutava coisas ruins de pessoas que eram de cargos de primeiro e segundo escalão do governo e que falavam de forma chocosa da governadora. E falavam de forma muito preconceituosa. Eu via machismo, eu via realmente uma violência que não ocorreria caso fosse, quiçá, um governador homem, né? Eu conheço a Ana. Quer dizer, você tirar o direito de uma mulher solteira namorar, por exemplo. Então, a Ana Júlia era alvo da crítica mais violenta. Crítica moral também. Moral, né? Aquela coisa de dizer que, eu posso dizer publicamente, porque corria, de que ela era alcoólatra, isso foi uma violência à imagem. E eu vi pessoas do escalão alto do governo dizendo que, olha, eu tive audiência com aquela, e citava a expressão, a adjetivação jocosa. Então, isso sinalizava uma divisão no governo, uma dificuldade, digamos, de gestão do coletivo, que, a despeito das diferenças, tinham que ter um respeito, um comando e um grau de unidade. Mas isso não é uma fórmula que se possa definir. Acho que... Aí você volta do seu doutorado e vem para uma eleição em 2010, arrebenta com mais de 80 mil votos. Votação não superada até hoje, né, por nenhum deputado. Nem o Márcio foi depois o segundo mais votado da história. Mas ele é presidente da casa, né, e não conseguiu, mesmo na segunda eleição, ter a votação que eu tive em 2010, né? Por falar nisso, o que você acha do Márcio Miranda? Olha, o Márcio é um cara de boa relação, muito educado, amigo. Agora,
o pensamento dele é o pensamento, digamos, liberal, né? Então, nós divergimos muito quando se trata, por exemplo, dos teses de privatização, das coisas públicas. Certamente, se debatermos a reforma da Previdência, ele, por ser do DEM, terá posições muito diferentes da minha, né? Mas é um camarada que, na condição de presidente da Assembleia, teve uma postura sempre muito respeitosa e um tratamento, não dizer igualitário, porque tem as relações políticas, as intimidades, os laços de confiança que fazem diferença para quem administra, é claro, sempre há, mas ele não pode ser classificado como um cara que persegue quem é da oposição. Eu, sendo de oposição, me senti, digamos, respeitado. Havia uma greve, Márcio, nos ajuda a abrir diálogo com o governador, porque você é da base do governador, né? Megali, que era deputado então tive um papel muito grande nesses processos para resolver conflitos. Um tratamento respeitoso na Assembleia. Tem. Mas aí você chegou nesses 80 mil votos em 2010, 2010, né? 84, 85. Em 2012 você vem uma candidatura com o prefeito, onde seu principal adversário é o atual prefeito Zenaldo Coutinho. O que aconteceu no eleitorado de Belém que deixou você de fora? Eu acho que tem uma estratégia de desconstrução de imagem. Não existe assim nenhuma base ética, não só o PSDB, mas a quem eles contratam para fazer o marketing. Eu acho que eles são de uma truculência e de um descompromisso com a verdade muito grande, né? Então não há, para quem tem dinheiro, máquina, uma tradição de uso dessa máquina para manipulação. Você vê que um dos processos que culminou na cassação do governador é a compra indireta de votos através do cheque moradia, que é um dos crimes que gerou a cassação do Zenaldo em primeira instância, que deve ser consolidado em segunda pelo TRE, porque é esse fato da distribuição às vésperas de eleição do dinheiro público numa cidade que tem problemas sérios de infraestrutura e muita gente pobre necessitando de uma moradia, de melhoria das suas condições de moradia. Então, usar o recurso com políticas que deveriam ser públicas, mas de forma direcionada. Você se cadastra e só tem o recurso se, de algum modo, tiver o aval daquele cabo eleitoral e a garantia de que votará. Então, essa coisa, somada ao tempo de TV e somada a uma violência, uma tentativa de desconstrução, eu acho que isso acabaram gerando assim uma animosidade. E a verdade é o seguinte, mas em 2012 eu acho que houve uso da máquina, mas eu perdi a eleição. Agora, em 2016 eu ganhei a eleição. Por que você ganhou a eleição? O clima era de vitória. Nós tínhamos todo um movimento que indicava nas pesquisas o nosso ascenso e a consolidação da ideia de que iríamos ser vitoriosos, mas realmente nas 2 últimas semanas houve uma reversão. Aí essa reversão, para mim, está clara, não foi apenas a violência institucional, midiática, ela tem realmente o uso da máquina aí, e de modo que em alguns bairros você via ruas inteiras que estavam com as nossas faixas e os nossos cartazes amanhecerem com as marcas da campanha de oposição, né? O que justificava isso, na verdade, né? Em bairros onde eu tinha uma imagem muito consolidada, né? Então, na verdade, houve um trabalho, há lideranças populares que respondem processos que foram abertos pelo próprio Ministério Público por estarem comandando distribuição de recursos na chamada estratégia da compra de votos. Né? Você, no segundo turno, teve o apoio da Úrsula Vidal, que surpreendeu no primeiro turno, com 80 mil votos, ela que nunca tinha sido candidata majoritária,
E muitos criticam que ela não deveria ter dado esse apoio, manter uma independência de terceira via. Como você viu essa questão? E você está propenso a apoiar uma possível candidatura da Úrsula ao governo do Estado? A Úrsula, eu tenho o maior carinho e respeito por ela. Sempre fui admirador da Úrsula como profissional, né? E passei a admirá-la quando ela assumiu uma visão programática civilizatória para Belém, para o Pará e para o Brasil, né? Então, acho que a nossa unidade no segundo turno não foi, digamos, um favor, não foi fruto de negociatas, né? Eu não tinha nada em termos concretos a oferecer. É claro, se eu tivesse sido eleito prefeito, eu teria o prazer enorme de ter a Úrsula na nossa equipe de governo. Mas isso não foi condição para ela nos apoiar. Ela foi aos meus palanques, foi às caminhadas nos bairros, foi à TV pedir voto, porque nós pensamos muito parecido. E numa possível campanha ao governo do Estado? Eu acho que ela é um nome que é uma referência hoje, né? Mostrou na campanha uma sabedoria, é uma boa oradora, mas é uma oratória com conteúdo. Ela expressa uma visão de mundo e uma visão de projeto para a cidade. O projeto dela? Não, o pessoal tem na Úrsula uma relação de respeito muito grande. Eu não sou dirigente do PSOL, sou base do PSOL, né? Apesar de ter um mandato. Então, cabe ao partido, nas suas instâncias, decidir. Mas se, digamos, o Edmilson Rodrigues pode falar em seu nome, sendo um deputado federal e sendo uma liderança importante social e política, né? Mesmo não sendo dos diretórios, porque é por opção minha, eu não sou nem do diretório municipal nem do nacional. Eu não quero ser dirigente partidário, né? Mas então, em respeito ao partido, o partido decida. Eu acho que a gente tem que chamar a Úrsula para conversar, mesmo que a Marina seja candidata nacionalmente e o PSOL lance um candidato, que pode ser o Boulos, pode ser outro candidato. Eu acho que aqui no nível do Pará é importante que algumas forças progressistas, porque o nosso desafio aqui é civilizatório. Nós temos que ter uma experiência, como já tivemos em Belém, uma experiência no Pará, que efetivamente faça a diferença. Você descarta a sua candidatura ao Senado? Eu vou ser candidato possivelmente a deputado federal. É o mais provável por causa da legislação que, para garantir sobrevivência aos partidos, cláusula de barreira. Edmilson, nós estamos chegando aí ao final da entrevista. Como é que você analisa esse momento político com o possível retorno ou condenação do Lula, você que foi do partido dele durante muitos anos? Você acha que a candidatura Lula seria um retrocesso ao país ou poderia ajudar o país? Não, eu acho que será um retrocesso, um golpe à democracia, negar ao Lula o direito de ser candidato. Como é que um cara que tem quase 40% nas pesquisas, 36% numas, um pouco menos noutra, é impedido de disputar? Outra coisa, se ele cometeu crime, há de se dar o direito de defesa e deve pagar ou não, a depender de ter ou não cometido o crime. Agora, no caso de uma condenação, como ficaria a lei da ficha limpa, então? Mas eu acho que há possibilidade. Eu acho que o Tribunal Eleitoral, inclusive, já discute uma possibilidade de flexibilização, não é? Porque a crise será muito profunda. Eu não farei campanha para o Lula, pelo menos no primeiro turno. No segundo turno, contra uma extrema-direita, aí não tem muita saída, né? Você ainda nutre uma certa simpatia pelo Lula, né? Não, o Lula é carismático, mas eu sempre fui oposição ao Lula dentro do PT. E em 2002, não sei se você sabe, eu fui pré-candidato à presidência da República no PT. Eu e o Suplicy. E por que eu fui lançado? Eu fui lançado pela esquerda do PT. Não que eu tivesse qualquer chance de disputar com o Lula dentro do PT, mas a minha candidatura era para tensionar por dentro por um programa de direitização que era apresentado, as concessões que começavam a ser feitas. Você acha que o Lula fez um governo de esquerda? Não fez qualquer reforma, nem reforma política, nem reforma financeira, nem reforma previdenciária. O país quebrou, mas sob
a gestão da Dilma Rousseff. Você acha que as esquerdas ficaram bastante abaladas, né, com o episódio de corrupção do PT? Eu acho que a esquerda toda, quando o PT, que era símbolo do combate à corrupção, foi envolvido naquele escândalo do Mensalão, ali realmente houve uma perda para toda a esquerda, né? Foi ali que você resolveu sair? Ali nós saímos, não teve uma relação direta, mas teve. Tem um debate programático que nos levou a nível nacional à seguinte conclusão: o PT e o governo do Lula não estão mais em disputa. Nós queremos dizer o quê? Que ele não é mais possível de ser ganho para um campo democrático e popular. Ele está realmente no campo liberal. O PT fez surgir o Bolsonaro, né? Hein? Eu não diria que foi o PT que fez surgir, mas acho que a crise que a esquerda enfrenta acabou gerando esse discurso conservador, né? E, aliás, um discurso calhorda, né? Porque as pessoas que estão envolvidas, não só com a ditadura, mas com esse período democrático, em partidos corruptos, investigados, gente que pega dinheiro das grandes empreiteiras, mas faz o discurso da moralidade e combate o PT como se a corrupção tivesse surgido exatamente a partir do PT. Em um minuto, um prognóstico para as eleições no Pará, para o momento eleitoral do Pará e do Brasil. Acho que no Pará nós vamos constituir um movimento alternativo. Vamos dizer, uma espécie de terceira via. Vamos ao segundo turno. Vamos eleger uma bancada de esquerda poderosa. Este é um sonho, mas é uma possibilidade. Há vários nomes postos. A Úrsula, eu, Marinor, o PCdoB com seus quadros, enfim, há partidos de esquerda comprometidos com as mudanças no país que podem, no Pará, construir um caminho alternativo a essa polarização conservadora entre Jader, representado pelo Helder, PMDB Helder, e Márcio Miranda, que tem o apoio do Jatene, né? Eu acho que uma terceira via é possível. E nacionalmente o pessoal disputará com candidatura própria. É muito difícil falar em vitória, digamos assim, de um projeto democrático e popular no Brasil, né? Mas há, digamos assim, várias possibilidades, né? Eu acho que tem nomes fortes como o próprio Lula, se for candidato. O Ciro Gomes é uma alternativa mais ou menos nesse campo, né? Eu acho que o Brasil não pode retroceder para um regime fascista, como já ocorreu sob os militares, mesmo que agora baseado em eleição. Então nós temos que avançar. E o pessoal dará sua contribuição, lançará um nome para disputa, para debater um projeto soberano para o futuro do país. Muito obrigado, Edmilson Rodrigues. Poxa, muito obrigado pela oportunidade.